Agora, a pessoa que quer dividendo, que é o Eu grande chamariz aí do pessoal. Que empresas que hoje você acha que pagam bons dividendos? Tá. A gente tem 2 tipos de empresas de dividendos que eu acho que é importante distinguir. Antes de entrar no mérito do dividendo ou não, né, que a gente pode até jogar essa polêmica aqui, mas vamos falar só dos dividendos. A gente tem 2 tipos de empresas de dividendos. Aquelas empresas que pagam um percentual grande do lucro em forma de dividendos, que são empresas maduras. A empresa já é madura, não tem muito o que fazer com aquele dinheiro, pega o dinheiro todo e distribui. Sim. Normalmente as empresas são muito maduras, que a gente até falou anteriormente. Você pega uma Colgate da vida, uma Procter & Gamble, uma Johnson & Johnson, você vai ver o percentual da geração de caixa que elas geram. O McDonald's, por exemplo, elas distribuem praticamente tudo em forma de dividendos. Toda a geração de caixa. Só que elas são empresas que têm um risco muito baixo. Então o dividendo proporcional ao preço dessas ações, ele aparenta ser baixo. Se você for pegar, vamos pegar a própria Apple, que nem é uma empresa pura de dividendos, é uma empresa que tem um crescimento. No momento que a gente está gravando aqui, ela pagou nos últimos 12 meses, considerando o valor das cotações agora, 0,5% em forma de dividendo. Então, se você investir em ações da Apple hoje, vai receber 0,54% ao ano, se ela distribuir o mesmo dividendo nos próximos 12 meses. Mas a Apple ela tem um crescimento esperado, porque ela não distribui todo o lucro. Ela distribui o lucro, ela faz recompras de ações, que a gente pode até falar, que impactam muito os dividendos lá fora. E a gente tem as empresas, então, por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa mais de dividendo puro, né? Tipo a Colgate. Que é uma empresa que aí sim não tem crescimento esperado, ela pagou 2,6% ao ano em forma de dividendo. Mas é um risco muito baixo. Aí a gente, obviamente, a gente sempre vai ter um crescimento esperado dentro das empresas, mesmo das empresas maduras, né? Seja pela inflação, seja por um crescimento marginal. Então a gente tem esse crescimento esperado. Então, o que eu vejo muito o investidor fazendo é comparando esse dividendo com a renda fixa, ou comparando como se o dividendo fosse a única fonte de retorno, né? Sendo que não, as ações da Colgate, por exemplo, mesmo pagando muitos dividendos, saíram lá de 2008 de $30 para $70. Valorização, né? Fora a valorização do dólar, né? Fora a valorização do dólar. Então, assim, e a gente tem, né, então a gente tem esse tipo de empresa madura, consolidada, que vai pagar ali um percentual grande dos lucros em forma de dividendos, né? Coca-Cola, mas os dividendos não vão ser tão grandes. E aí, normalmente o investidor não quer esse tipo de empresa. Ele quer qual? Ele quer aquela empresa que tá meio mal das pernas, que distribuiu muito dividendo ao longo dos últimos 12 meses, e que quando você olha esse dividendo proporcional ao preço da ação, parece muito alto, 5%, 8%, 10%. E isso chama atenção, porque o investidor ele acha que vai receber aquilo ali para sempre. Mas ele não tá vendo o que o mercado já tá vendo. Por que o mercado tá dando a empresa tão barato? Porque o mercado tá vendo, ó, é possível que daqui dos próximos 12 meses a empresa nem pague dividendo, ou os dividendos caiam um pouquinho todos os anos, porque a empresa tá perdendo lucro. Então, por isso que o dividend yield, que a gente chama, parece ser muito alto. E aí eu não gosto muito dessas empresas de dividendos. Eu gosto mais das empresas que já são maduras, consolidadas, de menor risco. Se você está buscando dividendo, eu imagino que você queira mais previsibilidade. Ou, se você não quer, não, Fábio, eu quero mais risco. Aí eu gosto de mais para as empresas de crescimento do que para as empresas de dividendos. Um ponto de atenção para quem investe no exterior, tá, e gosta de dividendos é o seguinte. Lá nos Estados Unidos é muito comum as empresas fazerem recompra das ações e não distribuírem só dividendos. Aqui no Brasil é mais comum a empresa distribuir tudo em dividendo. Lá nos Estados Unidos é comum a empresa fazer um meio a meio. E aí, o que gera para o acionista? Qual que é o efeito para o acionista da recompra das ações? A sua participação na empresa aumenta porque agora tem menos ações em circulação, sem você fazer nada. Então, quando a empresa vai pagar sempre o mesmo tanto de dividendo, imagina, se todo ano tem menos ação em circulação, você vai receber cada vez mais dividendo por ação. Sim. Então, um exemplo, McDonald's. McDonald's, se você olhar aqui, considerando o preço das ações hoje, de $276, McDonald's pagou 2,2% de dividendos nos últimos 12 meses. Só que o McDonald's ele tem a tradição de pegar metade da geração de caixa e distribuir em dividendo e outra metade recomprar. Então, provavelmente, no ano que vem, se o McDonald's tiver o mesmo lucro que ele teve, o seu dividendo ele vai crescer ali mais ou menos 50% do que você recebeu esse ano. Então, você tem um crescimento exponencial do dividendo em si. Que, olhando hoje, parece um dividendo pequeno, mas daqui 5, 10 anos, por causa das recompras que as empresas estão fazendo, esse dividendo vai crescendo exponencialmente, junto com as cotações, né? Então, o McDonald's mesmo saiu de $100 lá em 2014 para $276 agora.
Então é importante o investidor saber dessa dinâmica da recompra, que é um dividendo invisível, né? Você Sim. tá recebendo, não tá caindo na sua conta, mas você tá recebendo porque ano que vem você vai receber mais porque tem menos ações em circulação. McDonald's, você... Eu ia falar nisso. Puxando o gatilho do McDonald's, McDonald's, que é uma empresa muito conhecida. Aliás, é legal a gente frisar aqui que a ação custa $276. Tem gente que vai falar, meu Deus, então não dá pra mim mesmo. Bolsa americana é só pra rico. Mas, na verdade, você pode investir em $1, né? É. Fábio, você pode comprar $1. Você pode comprar um pedacinho daquela ação, tá? São frações. Então, não. Você não precisa comprar necessariamente uma ação inteira, Você né? não precisa comprar uma ação inteira. Você pode comprar frações. $1, $2, $3.